galera, Carol Pfeiffer aqui, começando mais um Money Cash especial dentro do Festival Mundial de Publicidade de Gramado com a Andressa aqui ao meu lado, entrevistando só gente de peso. Trouxe mais entrevistado, Andressa? Conta aí pra gente. Não, na verdade, para fechar com chave de ouro... Ô, Glória! A gente está aqui com o Matheus Rodrigues. E Matheus, é uma honra te ter aqui com a gente, né? O Matheus, eu acho que ele vai falar melhor. Ele conta pra gente um pouco desde ontem, né? Um novo título. Tu recebeu da Draper. Então, é pra falar do título ou começar do zero? Fala do título primeiro. Ontem eu fui contratado como Community Builder da Draper Startup House Rio. A Draper faz parte do ecossistema Draper, onde um investidor desenvolveu esse ecossistema e dentro dele, na Draper Startup House, a gente desenvolve startups. Na Draper University, a gente ensina startups a desenvolver mais dinheiro dentro do seu ecossistema. E na Draper Ventures, se o dono desse ecossistema percebe que a startup de fato tem potencial, ele investe nessa startup, assim como ele fez na SpaceX e no Skype. Então, agora do zero. Então, meu nome é Matheus, eu tenho 22 anos, sou estudante da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, eu curso Engenharia Ambiental. E o que acontece? Desde sempre, eu sempre fui muito curioso, eu sempre gostei de estar em contato com as pessoas, como eu já falei com você, e essa sempre foi a minha coisa. Só que eu sou de Queimados, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Eu sempre, quando eu tinha que fazer alguma coisa, demorava 2 horas para ir, 2 horas para voltar, 4 horas por dia, dependendo do mês, 80 horas por semana, 80 horas por mês dentro de uma condução. E eu sempre tive em mente que eu queria mudar isso em mim. Eu falava, eu não quero isso para sempre, eu quero poder me investir em mim mesmo e poder me desenvolver e um dia poder sair daqui. Dito e feito, de alguma forma eu fiz isso. E o que acontece? Nessa minha leva de curiosidades, eu fui convidado pelo Senac para poder ser voluntário no Web Summit, na primeira edição do ano passado, que é o maior evento de tecnologia e inovação do mundo. E lá eu estava falando com diversas pessoas, como eu sempre faço. E uma das pessoas que eu parei foi um cara chamado Tim Draper, onde eu tive uma conexão boa com ele, e sem conhecer ele, quando eu fiz essa pergunta eu não o conhecia, eu não sabia nada sobre ele, eu só senti uma vibe boa, e perguntei para ele se ele tinha um conselho para um jovem negro crescer na vida. A gente conversou por uns 5 minutos, e ele saiu, desapareceu, e no dia seguinte eu recebi uma ligação de uma das pessoas que trabalhavam com ele. E esse cara, Tim Draper, tinha me dado uma bolsa de estudos para poder estudar no Vale do Silício, Estados Unidos de Califórnia, porque ele viu o potencial de desenvolver uma startup de sucesso em mim e me deu essa bolsa para eu estar com 140 empreendedores de 40 países diferentes no Vale do Silício desenvolvendo uma empresa. Uhul! Sensacional! Pergunta, em que momento ele pegou o teu telefone? Que abordagem foi essa? Então, só começaram a gente tinha um grupo de voluntários e do nada todo mundo começou a perguntar, gente, quem é esse tal desse Matheus? Quem é que parou alguém na escada ontem? Estão procurando ele. Até que me acharam e me ligaram. Aí passaram meu número para esse cara e ele me ligou. Que interessante. Então, e o Tim vem com uma certa frequência para o Brasil, né? Um grande amigo, Felipe, trouxe ele Sim. em algumas vezes, já palestrei com ele. Exatamente. E é uma pessoa que ele está sempre aberto a escutar, né? Exatamente, tanto o Felipe quanto o Tim. Então, 2 ou 3 horas depois que eu recebi a notícia dessa bolsa, eu fui para um jantar que eu tinha sido convidado, enquanto eu estava papeando com as pessoas no Web Summit, e nesse jantar eu consegui 90% dos meus custos pagos. Então, pagaram meu visto, passaporte, computador, passagens, hotel. Então, foi tudo assim nesse desenrolo carioca. Então, essa é a história, mais ou menos. Mas isso foi o início, porque depois, pra cá, aconteceu muita coisa. Eu comecei a faculdade, eu fui para os Estados Unidos, fiquei 5 semanas no deserto aprendendo liderança. Então, foi uma experiência assim, incrível que mudou a minha vida. E hoje em dia, eu tento levar esse tipo de informação para as pessoas que têm os sonhos similares aos meus, porém vêm do mesmo local que eu vim, no caso Baixada Fluminense. Eu sempre tento mostrar que sempre é possível alcançar todos os seus sonhos. Eu tenho uma frase que eu acho que eu cheguei a comentar com você, que é: você só precisa de 1 segundo de coragem para realizar todos os seus sonhos.
É só um segundo de coragem para poder pegar esse copo aqui, é um segundo para poder sair pelaquela porta, assim como foi um segundo para eu poder parar ele e fazer a pergunta que mudou a minha vida completamente. Sensacional. E o que você vai fazer daqui para frente com tudo isso? Então, quando eu ganhei essa bolsa de estudos, eu não tinha noção de startups, eu não tinha noção de empreendedorismo, eu decidi dar um passo para trás. Porque se eu ficasse nessa de, eu vou desenvolver uma coisa correndo para poder levar para o Vale do Silício, eu talvez ia ficar preso numa ideia que eu criei e não ia aproveitar aquilo tudo que o Vale do Silício ia me proporcionar. Então lá, eu conheci um dos diretores do Google, eu fui numa das maiores empresas de São Francisco, que é a Salesforce, e eu tive esse contato com diversos empreendedores. Então agora eu tô planejando a minha ideia para poder começar a tirar do papel e desenvolver uma empresa. Então está nessa fase ainda de desenvolvimento. Exatamente. Mas qual segmento, qual setor tocou mais seu coração até agora? Por incrível que pareça, o urbanismo. Na verdade, eu já sou da área ambiental, né, como eu falei, mas eu quero tentar alterar o trânsito. Eu acho que a gente perde muito tempo no trânsito, enquanto a gente poderia... Prefeito de São Paulo, queremos aqui uma reunião. Me ligue, 4002-8922. Maravilhoso. Então, eu tenho alguns amigos sobre cidades inteligentes e faço questão até de apresentar, e é importante isso, né? São várias iniciativas que precisam acontecer para que as pessoas possam viver melhor. O trânsito, com certeza, é uma perda de energia e de tempo. Exatamente. Eu, pelo menos, perco 2 horas e 20 minutos em trânsito. Então, assim, eu acho que vai ajudar todo mundo. Tanto o pessoal de São Paulo, alô prefeito, quanto o pessoal do Rio, alô Eduardo Pacho, Dudu. Então, eu realmente pretendo fazer alguma coisa nesse segmento. Pergunta que não quer calhar. Você torce para que time? Eu não tenho time. Então tá bom. Porque, né, você ficou falando do Rio aí, vai que você era flamenguista, daí a gente ia ter um problema. Não precisa se preocupar. Mas se eu fosse ter um time, eu ia te decepcionar, desculpa. Agora, importante, né? Você colocou, assim, um segundo que você toma uma decisão. De onde vem isso? Em que momento da tua vida, né? Porque você deixou muito claro que você veio numa situação que você não teve esse exemplo, talvez, ou não teve essa inspiração. Quando que isso começou a fazer parte do seu dia a dia? Eu acho que coragem. No momento que eu percebi... tem um momento muito específico. Em 2019, eu entrei em coma. Eu tive 2 hemorragias, tive 2 paradas respiratórias. Eu não consegui ficar bem, me colocaram em coma por 3 dias. E assim, era uma cirurgia muito simples, era só uma remoção de adenoide e acabou me dando esse problema todo. Então, por mais que eu já tivesse essa vontade de viver antes, eu pensei, há 3 dias atrás eu fui fazer uma cirurgia, eu estava 100% e agora eu mal estou conseguindo andar. Então, depois que eu percebi que a gente está aqui num dia e no outro dia a gente pode estar, assim, morrer, eu percebi que a gente tem que viver cada segundo como se ele fosse o último. E é daí que vem essa frase, você precisa de 1 segundo de coragem para realizar todos os seus sonhos. Pronto, nunca se sabe o dia de amanhã. Você lançou já o livro? Não. Já temos o livro lançado aqui. Exatamente. Com certeza. E assim, mas antes disso, antes do como, você nunca tinha sido tão, entre aspas, corajoso assim? Não, eu já era. Porque eu sempre... Cara de pau. Exatamente. Eu já sempre fui cara de pau. Mas depois que no Rio de Janeiro aprende isso. Sim. Mas depois que eu percebi que a vida passa num flash, eu fiquei 3 vezes mais cara de pau. Então, eu às vezes vou dar palestra e o pessoal fala, você foi cara de pau. Eu falei, fui. Essa é a essência. Eu acho que se a gente fica muito preso no que as pessoas vão pensar da gente ou o que o entorno vai pensar da gente, a gente não faz nada. A gente não empreende, a gente não começa um curso novo, a gente não pivota alguma coisa. Então só seja cara de pau, viva o que você tem que viver e siga a sua vida. Você não tem que ligar para a opinião dos outros, você tem que ligar para o que você quer, para o que o seu coração diz. E é isso que eu faço todo dia na minha vida. Maravilhoso. E André, daí você conheceu ele como e daí trouxe assim pro festival? A gente ficou amigo no Web Summit, a gente se conectou. Na verdade, eu acho que eu tenho muito disso, assim, acho que quando a Manser falou que ela quer devolver o que ela recebeu, eu também quero devolver o que eu recebo todos os dias. E ele foi um achado lá. A gente se conectou desde o primeiro momento, foi intuição mesmo. Foi do nada, né? A gente ficou mais horas conversando, 2, 3 horas. Depois ele conheceu minha família também. Sim, incrível, incríveis. Ou seja, best friend já, daí veio pro festival também. E qual a mensagem principal que você passa para todo mundo que está acompanhando o festival? Então,
O que aconteceu no Rio Grande do Sul foi uma catástrofe gigantesca. Acho que ninguém imaginava que tal coisa iria acontecer. Então, se você tem uma religião independente dela, mande orações para o pessoal do Sul. Acho que todo mundo está precisando. Se você tiver uma peça de roupa que você não usa muito, ou se você tiver condições de doar, vá em frente, faça o que é certo, assim como eu já fiz. Estou ajudando meus amigos, estou ajudando a disseminar informação. E doe, se você puder doar alguma coisa, se você puder ajudar de alguma forma, compartilhando, doando, levando peça, comida, qualquer coisa, faça o que é certo. E inspirando, né, Matheus? Porque eu acho que agora, mais do que nunca, histórias como a tua, né, vão fazer toda a diferença para essas pessoas lá do Sul. Exatamente, exatamente. Eu acho que, eu não sei se eu vou ser cancelado se eu falar isso, se for, cortem. Mas, ao mesmo tempo que aconteceu um desastre, de fato, foi horroroso o que aconteceu lá, eu acho que também é uma nova oportunidade de começar uma história nova. Exemplo, eu falo isso porque eu vi um vídeo do Sul que me marcou muito, que foi uma moça que ela só tinha o cachorro dela. E ela, depois de 5, 10, 15 dias, achou o cachorro dela e ela falou assim, eu não me importo com nada que eu tinha, a única coisa que eu queria era que você estivesse vivo. E aquele vídeo me tirou uma lágrima. E foi dele que veio essa frase. Então tá sendo um momento de recomeçar. Então, assim, cabeça erguida e planejamento. Se eu for cancelado, desculpa. Imagina, maravilhoso. Mas esse vídeo ele me marcou muito de alguma forma que eu não sei explicar. Ele foi muito forte. Bom, a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode construir o futuro. Um futuro. Então, com certeza, eu acho que é um momento para a gente entender qual é a situação, ter dados, criar estratégias e poder fazer a melhor estratégia, assim como você está aproveitando essa oportunidade agora que você recebeu para criar a melhor solução, a melhor empresa, o melhor, né, empreendimento que você possa fazer com as oportunidades que você recebeu. Yeah. Parabéns mais uma vez, Matheus. Obrigado por você ter participado aqui do nosso Money Cash. Valeu. E terminamos mais um episódio aqui, agradecendo, claro, nossos patrocinadores que fizeram acontecer nesse momento tão desafiador. Então, Neo Globo e Space Adventure, que fizeram e ajudaram todo esse processo. E é claro, galera, você que quer ajudar o Rio Grande do Sul, a gente vai deixar no link aqui da descrição todas as iniciativas, todas as opções para que você conheça mais do que está acontecendo e como você pode colaborar. E é claro, se você gostou do conteúdo aqui, dá o seu like, compartilha e deixa nos comentários qual é a sua sugestão e o que você achou. Lembrando, hein? Se você compartilhar, você está colaborando com a educação do nosso país.